Nesse canal, sem frescura e sem tabu, eu, Aline Trajano, vou falar com vocês sobre medicina e assuntos que você só conversa com suas amigas em casa. E claro, eu trouxe 3 para conversar com vocês: Jordana, Suiane e Samira. E esse bate-papo nós vamos começar falando sobre profissão. O que elas têm em comum? Além de ser minhas amigas, claro, maravilhosas, a gente vai falar sobre a migração. O que fez cada uma mudar no seu ramo profissional? Samira começou pelo direito, hoje é médica. Jordana, todo mundo tinha expectativa de fazer medicina e se tornou uma ótima, né? Eu ia falar mega advogada. Suiane, jornalista. Durante um tempo ela vai contar para vocês e hoje ela é estudante de medicina. O que faz a gente mudar de ramo? A coragem? A pandemia? A terapia? Então, eu quero começar falando com Suiane. Suiane, ela tem a mania de falar que ela é produto de muita terapia e pandemia. Su, como foi sair do jornalismo, de uma carreira consolidada que você tinha, e ir para a medicina? Sendo que Suiane já tem mestrado e doutorado, tá? Como foi isso? Como é esse choque de realidade? Amiga, para começar, é um prazer estar aqui no seu canal. Estou me sentindo super prestigiada, estar no meio das minhas amigas aqui e contar essa história. Na verdade, assim, foi um momento de muita decisão e de um movimento imparável na minha vida. Eu estava na pandemia, estávamos no período de pandemia, eu fui demitida, então vocês imaginam O baque. o baque que é, né, a dificuldade que é no momento, como você organizar seus pensamentos. E aí, hoje eu até agradeço aquele momento tão difícil que eu passei, porque ele me fez sair de uma situação, de uma zona de conforto, que de confortável não tinha absolutamente nada, e alçar um voo maior dentro de um sonho que me perseguia. Fui muito feliz no jornalismo, trabalhei no jornalismo mais de 12 anos, e às vezes, inclusive, amiga, muitas pessoas pensam que quando você faz uma transição, quando você faz uma mudança, é porque você faliu naquele primeiro momento, é porque você entregou todas as cartas e nada funcionou, mas não foi esse o meu caso. Eu fui muito feliz no jornalismo, fui muito feliz durante todo o tempo que eu trabalhei, o tempo que fiz mestrado, doutorado. Mas, enfim, naquele momento da pandemia, entrei em várias questões pessoais, fui para terapia, por isso que eu sempre digo, né, que eu sou produto de pandemia Quem e de não é, né? terapia, porque isso me ajudou a sair e alçar um voo de muita coragem naquele momento. Então, eu fui muito perspicaz num desejo que eu tinha. Na época que eu era jornalista, a coordenadora do meu curso era cardiologista e jornalista. Então, isso despertou em mim um interesse, né, desde a faculdade, desde a primeira faculdade. E aí veio a carreira, ganhando dinheiro, movimentos pessoais, filho, relacionamentos e tal. Enfim. E aí eu acho que chegou o momento. Porque em um determinado momento, nesse longo dessa carreira, eu tentei fazer medicina. Fiz vestibular, não passei e acabei desistindo, porque achava que o meu filho era muito novinho, não ia dar conta e tal. E o tempo foi passando e fui me encontrando cada vez mais trabalhando. E aí, quando chegou esse momento, né, esse momento tão decisivo para mim, eu percebi que aquela pessoa que estava lá atrás Tava perdida, assim, querendo aparecer. estava do mesmo jeito, né? Ah. Tudo tinha caminhado. O meu casamento não tinha dado certo, mas não por conta da faculdade, porque eu não tinha. Eu achava que isso em algum momento ia atrapalhar. Meu filho estava feliz, saudável, um relacionamento maravilhoso com ele, porque eu também achava que naquele momento ia prejudicar, né, a minha vivência com ele. E tinha tudo andado, mas eu estava lá atrás. Aquela Suiane precisava viver aquilo. Isso. Né? Precisava conquistar aquilo. Eu estava lá atrás ainda com o mesmo sonho, com a mesma vontade. E aí pronto, a vida pede coragem. E chega uma hora que você monta no cavalo e vai. E aí foi essa decisão. Isso. E entrar no cursinho e viver isso. Aproveitar essa coisa de coragem, que é importante a gente falar, né? Aqui a gente tem 2 opostos, né? Samira, ela começou pelo direito e migrou para medicina. Já a Jordana, todo mundo tinha expectativa de medicina e foi para o direito. Para vocês, menina, tipo, Samira, como foi
virar a chave? Porque, assim, medicina não tem nada a ver com direito. Como foi isso, assim? Comecei a fazer direito e depois vou para medicina. Como é essa coragem de mudar? Na verdade, minha história foi que, assim, toda a minha família é do direito. Toda, né? E eu queria ser a ovelha branca, né? Aí, no decorrer dos anos, né, eu fui tentando medicina. Eu tentei vários anos. Pra quem não sabe, eu era a rainha do cursinho. Demorei um pouquinho pra entrar. Você demorou quanto tempo, amiga, para passar isso? É importante, 6 porque anos. hoje demora muito. As pessoas, 6 elas sempre anos. acham que o caminho mais fácil. E você não. Você tentou 6 anos de 6 cursinho. anos eu lá no cursinho, mesmas piadinhas sempre, as mesmas histórias dos professores, e eu lá, belíssima, né? Aí teve uma hora que eu disse, mas eu acho que não é mais pra mim, não. Aí eu passei em Direito no UFC, comecei a cursar. Só que, tipo, eu continuava estudando pra medicina, ia pras aulas do direito, mas eu continuava. Mas assim, eu tenho um negócio seguro aqui, né? Porque só quem passou muito tempo assim estudando pra um objetivo sabe o que eu tô falando, né? Da gente aí dos cursinhos, dos concursos, Não né? desistam, né? Não desista, só desiste, só não passa quem desiste. Tem isso, né? Quando eu estava no segundo semestre de Direito, passei em Medicina. Você sente que quando você deixou de mão, assim, vou deixar de mão, tô aqui mais tranquila, você acha que a pressão de muito tempo do cursinho te atrapalhava na hora da prova? Hoje, adulta, eu tenho essa percepção. Mas na época, né, eu ficava, meu Deus, por que é que eu não passo? Meu Deus, eu sempre fui muito estudiosa, né? Aí, hoje eu tenho a percepção que era o meu momento certo de passar. Que quando eu realmente relaxei, tem uma coisa segura muito boa. Direito na UFC é uma das faculdades mais almejadas também, né? Eu tenho isso aqui de segurança e vamos continuar tentando sem a pressão. Entendi. Né? E foi aí que eu passei. Diferente de Samira, Jordana já tinha a família toda de médicos e decidiu ser a ovelha branca. Como foi? Fiz o caminho inverso de Samira, né? Família toda de médicos. Minha família tem mais de 20 médicos. Cresci e não tinha outra opção. Era medicina, ser médica, dar continuidade à clínica dos pais. Então, na verdade, eu nunca tinha parado para cogitar uma outra profissão. E aí eu até sempre brinco que foi graças a um professor de química, o Michel, que ele conversando uma vez comigo no cursinho. Fiz 3 anos de vestibular para medicina. E eu ficava, e ele falava, o que tu tá fazendo estudando para medicina? Não tem nada a ver contigo. Eu, tá, mas aí, o que tem a ver comigo então, né? Se não é o que eu vi a vida inteira, não tem nada a ver comigo, o que é que tem a ver comigo? E aí foi quando eu resolvi, aí vem a questão daquele medo da decisão, da incerteza. O que é que eu tô fazendo? Será que eu tô indo pro caminho certo? A gente tem que tomar uma decisão muito nova, né? Do que a gente vai passar o resto da vida fazendo. E aí deixa eu fazer aqui o direito. Fui. E aí eu encontrei uma resistência da família nessa escolha. Encontrei resistência de várias pessoas naquele... Aí vem aquela questão da medicina, que é a profissão de sucesso, é a profissão que remunera bem. Quem é médico é bem sucedido. E o resto é o resto. Então, e para você também já tinha tudo muito encaminhado, né? Já demais. Tinha tudo muito pronto. Não tem ninguém, eu não tenho advogados na minha família. Quem se formou em direito não exerce a profissão. Então, assim, não tinha nada para eu percorrer aquele caminho. Foi um caminho realmente que eu fui ali, vamos ver o que é que vai me esperar aqui. E fui, e graças a Deus deu tudo certo. Minha irmã é médica, assim, apaixonada pela profissão, meu pai, meus primos, todo mundo. E eu olho aquilo, não me arrependo de jeito nenhum da minha escolha. Eu acho que toda bagagem é muito válida. A Su passou 12 anos no jornalismo, hoje é estudante de medicina. Você fez 2 semestres de direito, depois foi para medicina. Eu passei muito tempo trabalhando na clínica dos meus pais. Fiquei muito tempo também... Vivendo, né? Vivendo. O pai médico, vai ver na medicina, vivendo a medicina. Ia sempre nos hospitais, acompanhava a cirurgia ali pra ver. Não, vem cá pra ver como é a cirurgia. Tá, eu vou. E aí, hoje eu passei por uma experiência no ano passado, que foi bem bacana, que eu vi o quanto essa bagagem traz pra nossa realidade de hoje. Eu sou advogada, trabalho com direito imobiliário, que não tem nada a ver com a medicina, com a área de vocês. E no ano passado eu recebi um convite para dar aula de direito médico, para um curso para médicos, um curso preparatório para uma prova para médicos.
E eu fui ler a legislação de direito médico e tudo aquilo que eu vivi na clínica dos meus pais, eu trouxe para esse curso já como advogada. Eu lembro que eu lendo a lei dos planos de saúde, eu ficava... Eu vivi isso aqui, ó! Eu ia todos os planos de saúde, eu ia na Unimed, ia na Camed, eu ia não sei o quê. Então, assim, aquela bagagem da Jordana mais nova, que achava que queria medicina, que tinha todo esse complô, essa expectativa da Jordana fazer medicina, foi válido para a Jordana hoje advogada. Então, por mais que tenha essa transição de carreira, eu acho que sempre tem ali algo válido que a gente aprendeu, né? Que traz para nossa profissão hoje. Isso é muito importante porque Su, ela vem de quanto tempo, Su? 12 anos? 12 anos. 12 anos. Mais ou menos. E assim, é uma coisa que todo mundo pergunta, tipo, Samira falou, fiquei 6 anos de cursinho. Suiane já era formada, já tinha filho quando decidiu ir por cursinho. Por que eu tô falando isso? Porque muitos de vocês podem sentir um certo grau de vergonha. Nossa, eu tô de novo no cursinho, tô sofrendo de novo pelo aquele objetivo. Já a Su sofre um outro preconceito que eu vou perguntar para ela. Você acha que as pessoas do cursinho tinham preconceito com você por você ser mais velha, por você já ter um filho, estar lá frequentando um banco de cursinho? Porque aqui a gente tem 2 ideias, né, de cursinho. Uma que ficou 6 anos ali, a mesma piada, as mesmas questões, a mesma apostila, ela não muda. Hoje não, hoje é Enem. Na nossa época era primeira e segunda fase, você passava a primeira fase e não ia para a segunda e era muito frustrante. E você, Su, como foi isso? Você via esse preconceito das pessoas? Olha, não é fácil, não foi fácil em nenhum momento, não foi fácil a decisão, não foi fácil informar para as pessoas que realmente gostavam de mim, minha família, não foi fácil, né? Porque, queira ou não queira, é a ideia de um passo para trás. Então, como assim, né? Você, 30 a mais, filho, profissão e tudo, você vai parar tudo? Como? Vai voltar a ser estudante? E aí não é só ser estudante, porque no mestrado, no doutorado, eu estava sendo estudante, mas é voltar a ser estudante de cursinho. E aí, como ainda estava no final da pandemia, eu tinha a opção do cursinho online. E isso, para mim, era um véu que me protegia, porque eu tinha muito medo do olhar das pessoas. Então, o cursinho estava repleto de pessoas jovens, adolescentes, e eu tinha medo de encarar isso. Ou seja, eu estava me encarando, eu estava encarando os jovens, eu estava encarando a minha família, eu estava encarando os meus amigos. Então, isso era, de certa forma, paralisante. E foi muito esforço sair dessa paralisação, porque o medo, ele lhe paralisa de uma forma que você deixa de acreditar nos seus sonhos. Né? Como eu falei anteriormente, você fica numa zona de conforto que de confortável não tem absolutamente nada, só porque você acha que dá conta daquele medo que você está administrando ali. Preconceito era seu, né? Isso, e aí eu percebi que o medo e que o preconceito e que o olhar apontando era meu. Não eram das pessoas que estavam ali comigo, porque tá todo mundo no seu corre. Né? Por que eu achava que estava todo mundo preocupado porque eu, 30 anos, tinha deixado uma carreira, um filho? Ninguém estava nem aí. E isso é tão importante porque isso deixa a gente livre, deixa a gente à vontade para seguir e saber que as pessoas tá todo mundo ali preocupado consigo. Esse corre é muito importante, mas assim, trazendo muito disso, eu lembro que tem uma grande amiga, Sabrina Saboia, ela também ficou 5 anos de cursinho. E dava um certo medo de você ir para o cursinho, porque você não é terceiro ano, entendeu? Você já tinha uma profissão. Mesmo que você tivesse aquele medo, aquele preconceito, você tinha uma profissão. Você podia fazer um freelance, caso você quisesse. Quando a gente vai para o cursinho, esquentar um banco de cursinho, eu não desejo isso a ninguém. Porque quando você se forma médico, você está tentando a residência, você não passa, você continua trabalhando e você ganha. Agora, quando você vai para o cursinho, eu lembro que na primeira vez que eu fui pro cursinho, veio uma sensação de frustração, sabe? Você diga assim, porra, eu de novo aqui. Aquela minha amiga pegou e passou, e aquela galera tá. Porque você fica com vergonha de falar pros seus pais, né? Você não sabe com que cara você chegar, e você continua vivendo lá sem ajudar em nada. Isso é muito ruim.
a vergonha de novo para a direção para pedir o desconto, porque na minha época a gente tinha que pedir o descontinho, As amiga. apostilas. Ei, galera, deixa eu dizer a vocês. As apostilas também. Eu da fui aula de uma sair. aluna que pedi desconto. Eu estudei por desconto no Colégio Santana. Graças a Deus eu tinha aquelas freiras para me dar desconto, né, minha amiga? E minha mãe, né? Porque se eu tirasse uma nota 7... Aí acabou pra você. amiga, eu tomei uma surra uma vez, viu? Só queria dizer pra vocês. Você que tira nota baixa, meu amigo, olha, se espelha em mim. Não tire não, porque a P era grande. Mas hoje não pode, né? Vai bater. Graças a Deus que 7 não é nota de preguiçoso. E assim, o cursinho eu não desejo a ninguém. É uma sensação, amiga. Difícil. Difícil. E eu não imagino, eu não teria. E é uma coisa que a gente conversa. Quando você não passa para medicina, parece que você tem que ir para um curso alternativo. E todo mundo fala o direito, né? E não tem nada a ver. Nada a ver a faculdade. Você parece que é um prêmio de consolação fazer direito. Né? E assim, ficar 6 anos. Como foi, Samira? Assim, esses 6 anos, vou esquentar o banco, vou para o banco e você já foi para o direito. Por que você ainda continuou tentando medicina? Assim, eu sabia que uma hora eu ia passar. Eu sabia, eu apanhei. Quem apanhou fui eu. Quem apanhou ali naquele cursinho fui eu. Mas eu tinha na minha cabeça que eu ia passar. Você Eu, queria uma hora- ser médica? Eu sempre quis. Mas teve uma hora que eu disse, eu acho que tá bom já. Eu acho que deu pra mim, eu fui até o meu limite e eu vou tentar outra coisa. Gente, 6 anos. Essa é uma formação, tá? Só para deixar isso claro para vocês. Mas hoje eu vejo que 6 anos não é nada. Eu podia passar 6 anos frustrada em uma faculdade, eu podia passar 6 anos atrás do meu objetivo. E você entende que talvez os 6 anos preparou você para o momento que você passou? Com certeza. Essa é a exata sensação que eu tenho durante todo o meu percurso, que o meu percurso me preparou para estar hoje na escolha que eu estive pronta para escolher, porque eu estive pronta para dar o passo. Eu acho massa. Isso hoje eu vejo com maturidade. É. Mas uma pessoa de 17 anos, 18, olha pra aquilo Ah, e ai meu gente. Deus, que frustração, não vou conseguir. É, de Vou fato. atrás de outra Aí coisa. você vê os amigos passando, É e não isso. passa. A minha mãe, na época de vestibular, ela sempre imprimia a relação. E ela Desabravar. saía ticando. Ah, minha filha, não foi dessa vez. Mas se 5 pessoas desistirem, você entra. Aí não entrava. Gente, era uma decepção. Era uma bad em casa, uma tristeza. Gente, mas isso é formação de caráter. Mas só sabe disso Não é? depois. Depois Amiga. que passa essa tempestade, que é a abundância, aí a É. gente percebe. Exato. Mas Então, naquela época... Mas vamos Eu dar não, tenho, exemplo. eu não tenho Eu caráter, ficava amor, tipo, não, pô. amiga. Porque eu lembro que pra Procto, eu não passei. Eu fiquei como primeira dos classificáveis. E aí, a menina que passou aqui em Fortaleza, ela era de Salvador e ela tinha passado em São Paulo. Amiga, então meu caráter é horrível, porque eu todo dia desejava furar o pneu dela, que ela fosse sequestrada, que não sei o quê, porque eu queria Mas esse desejo era minha mãe. Imagina se ela estiver doente no corpo. E eu digo Imagina assim, se ela desiste de assim, você. será que o avião dela não vai atrasar? Será? Gente, e se eu mandar furar o pneu dela? E ela não gostar daqui? Eu acho que a formação de caráter hoje veio muito da resiliência, né? Resiliência, sempre. Paciência nunca foi meu forte. Por causa disso, talvez o pouco de paciência que eu tenho é isso. Porque, meu Deus do céu, foi horrível. Era horrível, né? E essa sensação de frustração é muito grande. Então, assim, esse episódio do nosso canal eu quis mostrar pra vocês que aqui a gente tem 4 personalidades totalmente diferentes. Você que está assistindo, se você se identifica, você então está se identificando com o que é real, continua aqui no canal que outros episódios irão vir.